Olá, meus queridos e minhas queridas! Eu sou a professora Vilma Mendes. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Neste canal, eu dou aulas de língua portuguesa para você que está estudando para prestar alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. E nesta aula, eu vou falar sobre os adjuntos adnominais. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e, se puder, compartilhe este vídeo. E o que é um adjunto adnominal? A primeira coisa que vocês precisam saber é que quando falamos em adjunto adnominal, estamos falando em fazer uma análise sintática da palavra. Estamos falando então sobre sintaxe e não sobre morfologia. E o que é sintaxe? Sintaxe refere-se ao modo como as palavras se relacionam no seu contexto. E quando falamos sobre adjunto adnominal, nós estamos falando sobre aquelas palavrinhas que estão junto do substantivo. Por isso, adjunto adnominal, junto do nome, ou seja, junto do substantivo. Porque nesse caso, os adjuntos adnominais, eles sempre se relacionam com um substantivo. E qual é a função dos adjuntos adnominais? Os adjuntos adnominais têm a função de determinar, especificar ou delimitar o substantivo, já que é com essa palavra que os adjuntos adnominais se relacionam. Agora, quais são as palavras que fazem a função de adjunto adnominal? Isso eu vou explicar para vocês nesse exemplo. Veja só. Os seus 5 colegas paranaenses viajaram. Vamos analisar. Quem é o sujeito dessa oração? Os seus 5 colegas paranaenses. Viajaram é o predicado. Agora vamos olhar somente para o sujeito. Os seus 5 colegas paranaenses. Entre essas palavras, há uma palavra que é a principal, que é a palavra mais importante do sujeito. Nesse caso, é a palavra colegas. Percebam que ela é o centro do sujeito. E ela tem a função morfológica de um substantivo. Então, nós a chamamos de núcleo do sujeito. Agora perceba que as outras palavras que estão junto desse substantivo estão se relacionando com ele. Por isso nós os chamamos de adjuntos adnominais, porque estão junto com o nome. Nesse caso, o substantivo colegas. E vamos ver agora quais são as classes de palavras que podem fazer a função sintática de adjunto adnominal. Veja no exemplo. A palavrinha os, o artigo. A palavrinha seus, um pronome. A palavrinha 5, um numeral. A palavrinha paranaenses, um adjetivo. Então, essas são as classes de palavras que fazem a função sintática de adjunto adnominal. Os artigos, os pronomes, os numerais e os adjetivos. Percebam que todas essas palavrinhas se relacionam com o substantivo colegas. Agora, o adjunto adnominal, então, só vai ficar dentro do sujeito, professora? Não.
Os adjuntos adnominais também podem ficar no predicado, mas continuarão se relacionando com o substantivo. Veja só, uma agonia forte atacou a paciente doente. Vamos fazer a análise sintática desta oração. Sujeito, uma agonia forte. Predicado, atacou a paciente doente. Agora vamos fazer o contrário. Vamos olhar apenas para o predicado. Atacou a paciente doente. Nós temos aí, falando agora em morfologia, o verbo atacou, o artigo a, o substantivo paciente e o adjetivo doente. Perceba que no predicado você tem um substantivo, que é a palavra paciente. E perceba também que existem outras palavrinhas que se relacionam com esse substantivo. Nós estamos falando aqui sobre o artigo a e o adjetivo doente. Nesse caso, sintaticamente falando, essas duas palavras fazem a função de adjuntos adnominais. Então, recapitulando, adjuntos adnominais são aquelas palavrinhas que estão junto, ou seja, que acompanham o substantivo. Pode vir no sujeito, mas também pode vir no predicado. E essas palavrinhas podem ser os artigos, os pronomes, os numerais e os adjetivos. Todas elas, na função sintática de adjuntos adnominais, têm a função de determinar, especificar ou delimitar um substantivo. Essa foi então a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Se ficou com alguma dúvida, comente aí. Comente se você gostou, se você aprendeu e deixe aí nos comentários sugestões para o próximo vídeo. Um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula!